e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei, e ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Para isso, Senhor. Guia-me para quem tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Aleluia. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, meu Senhor, em tua presença. Jesus, ao seu nome clamaremos. Jesus, e ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. pois eu sou teu, tu és meu. Aleluia, Senhor Jesus, glória ao nome do Senhor. Amém. Glória a Deus.
Louvado seja o nome do Senhor, queridos. É no meio do medo que nós, desse tempo de medo, que nós confiamos no Senhor. No meio desta loucura toda, nós confiamos no Senhor. Confia no Senhor. Espera nele, o mais ele fará. Nosso Deus é um Deus que pode todas as coisas. Podeis assentar. Em nome de Jesus. Deus está aqui. O problema todo é que nós não confiamos nele como deveríamos confiar. Muitos não confiam no Senhor. Deus falou para o povo de Israel, da mesma forma, confia. Olha para além das marés, das ondas. Vou abrir o mar para vocês. Eles não confiaram em Deus. Foram porque não tinha jeito, porque viu o faraó atrás, desespero, acabaram entrando no mar, mas depois pecaram contra o Senhor. E hoje de manhã eu falei sobre esse povo saindo do Egito. Foram 5 pecados que o povo cometeram. 5 pecados que eles cometeram, além de outros, mas 5 ficou registrado para nós, que impediram o povo de entrar em Canaã. E com experiências que Deus deixou para nós, eu queria que nós, hoje, falássemos de um desses pecados. Poderia ser uma temporada de 5 episódios aí, né, para você. E no meio dos episódios a gente passa um para frente, passa outro, volta, né? E nós vamos falar de todos eles. Números 25, versículo 1. Lembrando que hoje foi dia das avós. A Márcia fez um brindezinho para as avós, entregou nas casas, né? Deus abençoe mais uma vez todas as avós aí, né? Vovó. Eu não sei se tem o dia da bisavó, não, mas toda bisavó é vó. Amém? Senhora bisavó? Deus abençoe todas as vovós. Que bom, né? Daqui a pouco tem muitos avózinhos também, os homens, os vovozinhos. Números 25, 1, diz assim a palavra de Deus. Habitando Israel em Setim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos Moabitas. Deus, muito obrigado por este momento nós estamos aqui. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, pelos cânticos, Deus, pelas ofertas, pelos dízimos. Obrigado, Deus, pela proteção do Senhor para conosco. Obrigado, Deus, pelo Teu Filho amado Jesus, que morreu na cruz do Calvário, ó Deus, para nos dar vida eterna, vida abundante. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem protegido o Seu povo. Nenhum espanto noturno, nenhuma seta que voa de dia, nem mortandade que assola ao meio-dia, nem a peste se propaga na escuridão, tem nos atingido, meu Pai, porque Tu és a nossa proteção, nós confiamos no Senhor. Deus, toma o nosso coração nas Tuas mãos nesta hora, e abençoa-nos, ó Pai, nós carecemos da bênção do Senhor. Abençoe, Deus, cada família aqui representada, abençoe, Deus, com saúde, abençoe, Deus, com aquilo que eles necessitam nesta noite, Deus, em nome de Jesus. O Senhor conhece cada coração. Abençoa, Pai, desde a criança até o mais velho aqui neste momento, Senhor. Abençoa os nossos irmãos que estão em casa, aqueles, Deus, que estão impossibilitados de vir à igreja. Que o Senhor os abençoe com toda sorte de bênção, Senhor. E desperta aqueles, Deus, que podendo estar aqui não estão. Que o Senhor toque no coração e convença-os, ó Deus, de toda comodidade, em nome de Jesus. E mais uma vez nós te pedimos por todas as avós da igreja e outras mais amigas, que o Senhor as abençoe com toda sorte de bênção, em nome de Jesus. Abençoa o Teu povo, abençoa o Brasil, abençoe, Deus, as nossas autoridades, abençoe, Deus, cada autoridade, Deus, que certamente virá a governar cada cidade nesses tempos, Pai, em nome de Jesus. E repreende esse vírus, esse mal que está assolando as nações e as nossas famílias. Que o Senhor o repreenda em nome de Jesus. E nós te agradecemos pela vida, não só hoje, mas para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, se você quiser colocar uma pedra nas suas mãos aí, por favor, coloque.
Você que está assistindo também em casa, você que poderá ir, coloca uma pedrinha nas suas mãos, que talvez você vai precisar lançá-la aí, não sei em quem. De repente é aqui. Mas nesse texto que nós vamos trabalhar, e trabalhamos de manhã, eu citei os 5 pecados. E esses 5 pecados está escrito em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo do 1 ao 13. Você pode anotar para você ler em casa. Então nós vamos falar nessa noite desses pecados, de um desses pecados, ou de 2 deles. Mas eu queria pedir o Espírito Santo de Deus para poder gerar no nosso coração uma palavra que se chama arrependimento. E para trabalhar nesse pecado que eu vou falar hoje, eu queria usar uma pessoa da Bíblia, uma pessoa muito influente, que poderá também nos abençoar com a sua vida e com a sua história. Então vamos fazer nessa noite um momento de arrependimento pela nossa igreja, pela nossa família, pelo nosso Brasil, pela nossa nação e por nós mesmos, de acordo com o pecado que eu vou citar aqui nessa noite. A Bíblia diz que o povo de Israel, começou o povo a prostituir-se com as mulheres, as filhas dos Moabitas, né? Moabitas nós sabemos que são as filhas de Ló, aquela mais novinha que deitou com seu próprio pai, e nasceu aquela nação, né? Aquele povo chamado de Moabita. E a Bíblia vai dizer isso para nós. Essa história, a Bíblia diz que ficou registrada para nós. 1ª carta aos Coríntios 10 vai dizer que essa história, versículos 6 e 10, na 1ª carta aos Coríntios, vai dizer que essa história ficou registrada para exemplo nosso, para que nós não viéssemos a cair no mesmo pecado que Israel caiu. Olha que interessante, a Bíblia vai dizer isso. A imoralidade, ele vai dizer sobre a imoralidade, pecado de imoralidade, para que nós não venhamos a fazer o mesmo. Paulo, na sua carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 1, ele vai dizer também que ele está sabendo que no meio de vocês está acontecendo imoralidade. Imoralidade tal que nem se nomeia no meio do povo de Deus, ou dos gentios, que não eram cristãos. A imoralidade está no meio do povo de Deus, que não se nomeia entre os cristãos, entre os gentios. Ele vai dizer isso. Então nós precisamos analisar isso nas nossas vidas. Precisamos analisar se realmente essa imoralidade também não está no meio da igreja. Por isso que eu falei com você, pega uma pedra, coloque nas suas mãos, que poderá precisar aí da gente lançar no pastor nessa noite algumas coisas que eu vou dizer para você aqui. Imoralidade tal que nem se nomeia no mundo. Talvez está no meio da igreja. Que alguém se atreva, ele vai dizer que alguém se atreva a deitar-se com a esposa do seu próprio pai. Analisa aí, 1ª carta aos Coríntios 5:1 vai dizer isso. Imoralidade tal que nem se nomeia. Que nem alguém se atreva a deitar com a mulher do seu próprio pai. E o povo de Israel começou a prostituir depois que eles passam. Depois que Deus abençoa eles, Deus fala que está com eles, que não tenha medo, que eles podem marchar, que o mar se abre, que Deus coloca água da rocha para eles, que Deus traz água da rocha. O que acontece? Eles começam a prostituir. Jesus morreu na cruz por nós, nos deu salvação. E muitas vezes nós estamos prostituindo. E Deus quer nos libertar disso nessa noite, em nome de Jesus. 1ª carta aos Coríntios diz assim, estas coisas, 10:6 diz assim, estas coisas se tornam exemplo para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles assim fizeram. E foram escritas para advertência nossa, de nós, outros sobre quem os filhos dos séculos também foram escritos, para nós e para os outros. E saber também que os fins dos séculos estão próximos. Os fins dos tempos estão próximos. Por isso nós vamos aprender muito. Diz mais. Se os irmãos estiver ruim o som, a gente está testando aqui um microfone. Se estiver ruim, a gente troca, viu, Pierre? Se estiver muito ruim aí,
esse teste aqui na hora do culto não é muito bom não, tá bom? É um teste de propaganda, que alguém está doando para nós, e se for bom vai doar mais. Se não for bom a gente não pode fazer propaganda, né, dona Iraci? Se o doce de coco não for bom, a gente não pode fazer propaganda. Eu vou adiantar para vocês então algumas coisas nesse texto, para a gente aprender. O versículo 8, de 1 carta aos Coríntios 8, 10 diz: e não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram e caíram 20.000 em um só dia. Como alguns deles fizeram e caíram 20.000 em um só dia. Praticando imoralidade. Eu preciso fazer uma troca aí, viu, Jair? Que eu não posso deixar essa mensagem passar batida, não. Em nome de Jesus. Depois a gente conversa com o dono aqui do microfone. Né, Renata? Aí você pede para melhorar lá. Você pede para melhorar o som lá para mim. O Paulinho. Calma aí. O Paulinho da banda Autoescolha é que nos está ajudando aqui no som da igreja, está melhorando para nós algumas coisas. E ele vai estar aqui domingo à noite, viu? Vai estar cantando aqui domingo à noite, vai estar conosco aqui. Viu, Paulinho? Você está assistindo a gente aí, o pessoal já está aqui. Domingo que vem é dia de ceia também, você vai estar aqui com a gente. Vamos fazer a ceia pela manhã à noite, o Paulinho vai estar cantando com a sua banda aqui, não deixe de vir. Então o versículo 8, lá de 1 carta aos Coríntios 10, 8, vai dizer assim: e não pratiquemos imoralidade, como alguns deles praticaram, e no mesmo dia caíram 20.000. O que é imoralidade? É a maneira de agir, todas as maneiras de agir que vai contra o padrão de Deus. Pessoas que não respeitam as regras morais. Imoralidade é tudo aquilo que vai contra os padrões que Deus colocou na área de um casal, de um sentimento um para com o outro. Tudo aquilo que vai contra as regras. Imoralidade também é tudo aquilo que foge dos padrões estabelecidos pela palavra de Deus. E um dos padrões que Deus colocou foi aquele que diz assim, em Gênesis 2, 24: deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Esse é um padrão moral, um padrão de Deus para as nossas vidas, e nós não podemos fugir dele. Então a carta aos Coríntios diz também, primeira carta aos Coríntios 10, 5, que Deus não se agradou desse povo aqui, da maioria deles que saíram do Egito para conquistar a terra de Canaã. A Bíblia diz que Deus não agradou-se da maioria deles. Um povo que Deus tirou, e por essa razão, pela imoralidade, eles ficaram prostrados no deserto. Agora olha para mim que eu quero falar uma coisa interessante para você. Sabe aquele ditado que diz assim: pimenta no olho do outro é refresco ou colírio. Quem tem telhado de vidro não pode atirar pedras nos... Não é assim que a gente fala? Então a história que eu vou contar para você aqui, nós todos estamos no mesmo barco. Para que ninguém atire pedra em ninguém, o que eu vou dizer para você é isso: quem tem telhado de vidro, não atire pedras no quintal do outro. E eu quero citar uma pessoa que nós também podemos passar pelo mesmo caminho. O que vai fazer a diferença, nós vamos entender nesta noite. Vou falar do rei Davi. Quem conhece a história do rei Davi? Eu já falei dela aqui várias vezes, mas não tem como pastor não repetir as histórias. Então abre a sua Bíblia aí, por favor, em 2 Samuel, capítulo 11. A história do rei Davi. Você vai dizer, mas o rei Davi era o rei Davi, eu sou eu, mas vamos ver a história dele. 2 Samuel, desculpem.
Como nós fazemos tudo ao vivo, nós não maquiamos nada e nem cortamos nada. Às vezes a gente inverte aqui um texto, a gente inverte uma palavra, a gente inverte a nota da música. E aí, se você estiver bem aí, você me fala. 2 Samuel, capítulo 11. A história do rei Davi. Todos já ouviram falar sobre ele. Diz assim a palavra do Senhor, no versículo 1. Decorrido o ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel, e destruíram os filhos de Amon, e sitiaram a Ramá. Porém Davi ficou em Jerusalém, ou ficou em casa. Falar sobre a vida de Davi é muito fácil, porque ele era um adorador, ele era um homem de Deus, escolhido de Deus. Eu vou falar de tribulações, porque ele passou por elas, aflições. E Jesus falou em Mateus, em João 16:33, que nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. E se ele venceu, nós somos mais que vencedor nele. Existem algumas aflições, algumas tribulações, que estão aí diariamente, nós temos que vencê-las. Agora, existem outras aflições que nós procuramos com os nossos próprios olhos, talvez com as nossas próprias mãos. E essa que eu vou dizer para vocês aqui de Davi, que vai entrar na linha dos 5 pecados de Israel, dos hebreus, a imoralidade estava na vida de Davi. O que causou tudo isso na vida dele, nós vamos aprender aqui. Então, essas que nós procuramos com as nossas próprias mãos, o que fazer para a gente livrar delas? Como que nós vamos fazer para a gente livrar delas? Como lidar com tantas aflições? Como lidar com tantas tribulações nesses dias? Aí o que eu queria dizer para você é justamente, você entendeu o que eu vou falar aqui agora, nós estamos entendidos. Conversando com uma certa pessoa, gente de Deus, e ele me disse assim: pastor, eu também sou pastor, e alguém me indicou um aplicativo. Aí eu queria que você entendesse isso, você entendendo isso aqui, não me apedrejando, eu não estou falando mal de nenhum aplicativo que eu vou dizer aqui agora. Depois você coloca um retorno nesse, por favor, para dar uma ajudada aqui. Alguém me indicou um aplicativo que está rolando por aí. Nós estamos na era moderna, ou da pós-modernidade. E o que aconteceu? Está escrito assim: indica alguém e você ganha R$500. Então, eu apliquei no meu, coloquei no meu celular. E perguntaram para mim lá no aplicativo: o que você gosta de ver? Coloquei esportes. E de repente, quando eu abro, apareceu uma mulher. Uma mulher de roupa íntima. Depois veio uns esportes. Depois veio outros esportes. E depois mais uma mulher de roupas íntimas. E aí eu fui e chamei um amigo meu, que é amigo meu, de fé, e falei: olha, está acontecendo isso aqui. Um aplicativo tal. E diz: o que está acontecendo? Está passando umas mulheres assim. Aí eu contei para meu amigo, até aqui tudo bem, né? Aí ele foi e perguntou: mas as mulheres estão peladas? Estão nuas? Vou falar nua para evitar aqui, né? Ele disse: não, está nua não, elas estão estão de roupa íntima. Então não tem nada a ver. Não tem nada a ver não, Nós estamos na pós-modernidade. A área é essa. Elas não estão nuas. Se estivesse nua, tudo bem, mas elas estão de roupas. Isso a gente vê toda hora. Facebook e todos os aplicativos. Então fique tranquilo, meu amigo. Aí, contando a história para vocês, que eu não estou falando mal de nenhum, mas Paulo diz: esses pecados, esses exemplos que eu estou dando aqui, é para que vocês não pratiquem e não caia neles. Foram deixados porque os fins estão próximos, para que vocês não caiam no mesmo buraco que outros estão caindo. Tem problema, você vê a pessoa
roupa íntima, não tem problema não, ela não está semi, tá? Não está totalmente. Não é pecado. Você passar o aplicativo, você vai passar em qualquer lugar. Uma loja de pneu, um dia desse, fui trocar pneu, chega lá, em vez de ter um carro bonito na loja de pneu, tinha uma mulher de roupas íntimas vendendo pneu. Eu acho que tinha que ter uma Ferrari, talvez, outra coisa, mas não uma mulher seminua. Se fosse loja do meu amigo Gilmar, hora H, né? Aí sim tinha que colocar lá uma mulher seminua, porque está vendendo roupas íntimas, e um rapaz bem bonito também. Mas loja de pneu? Então estou dando exemplo aqui do aplicativo chamado TikTok, que as crianças têm, que todas elas têm, os mais velhos têm também, algo que se faz coisas boas nele. E alguém me mandou um dia desse um TikTok do pastor Cláudio, que é um homem de Deus, conceituado. Ele já é ícone, dizer assim, né? Do Brasil, gospel. Com algumas piadinhas, com mulheres, só de... Como é que chama a roupa aí, pelo amor de Deus? Que a minha mulher usa todo dia e eu não sei o que é. Que jaleco, meu? Jaleco pra você trabalhar. Camisola linda, como é que chama, gente? De seda. Que a pessoa acha que a gente está aqui para falar só... As pessoas acham que vai para a igreja só para... Não. Minha mulher usa. Não vou dizer todo dia porque tem outras roupas para usar. Aquela mulher lá, o pastor Cláudio, no TikTok, o pastor, olha que vídeo bonito, pastor Cláudio, pastorzão. Olha o que ele mandou para mim, rindo, né? Não, como é bom a gente ficar em casa, porque a gente recebe um tanto de TikTok. E aquela mulher de camisola, aquela camisola linda, né? Uma mulher linda, gente. E a voz do pastor Cláudio. Eu passei a saber se realmente ele fez um negócio daquele, não é aquilo, é montagem. Porque eu acho que um pastor, no tipo do naipe dele, nota 10, em tudo que se faz, não faria um vídeo daquele. Porque talvez se ele pegasse a mulher dele, se ele estiver me ouvindo agora, ou vai me ouvir talvez, se ele tiver oportunidade, ele vai saber o que eu estou falando. Ele poderia pegar uma filha dele, uma mulher dele e fazer aquilo, mas com a filha dos outros, com a mulher dos outros, eu acho que ninguém deixaria. Então aquilo é montagem, toma cuidado. Porque hoje as pessoas podem pegar qualquer foto sua, qualquer imagem sua, qualquer imagem, e fazer montagem. E as pessoas estão rindo, não, o pastor está fazendo um negócio desse, mas ele não está fazendo isso, eu tenho certeza que ele não faria. Já pensou pegar uma mulher aqui da igreja e fazer, a minha por exemplo, colocar lá, TikTok fazendo gracinha com a minha voz? Pode processar. Não faria, ele também não fez. Falei do TikTok só para a gente falar sobre essas coisas aqui. Deus deixou escritos os pecados expostos para a gente não cair nos mesmos. Mas já pensou se algum dia Deus também escrevesse assim, os pecados da primeira igreja batista de Vista Alegre ficou assim exposto para vocês da terceira, da quarta e da quinta não cair nos mesmos? Como que seria, irmãos? Escrevesse isso para nós hoje. Os pecados que nós já cometemos hoje durante o dia. Talvez numa rede social, escrevesse assim, deixa esses pecados aqui, para que o Brasil não caísse nos mesmos. Eu te pergunto, algum deles teria o seu nome, teria um registro seu lá? Eu já estou vendo gente dizer aqui que eu estou falando mal de aplicativo, que o aplicativo é muito bom. Não estou falando mal, é coisa boa, mas cuidado como você usa. Estou deixando o exemplo. Falei pela manhã que tem uma frase aí, ou duas palavras soando no meio dos cristãos, que chama-se a nova leitura ou o novo normal. O novo normal é, se não tiver nua, pode ver. O novo normal é, não tem problema, é tudo normal. Isso é gente de igreja que está dizendo isso, são pessoas top de linha que estão dizendo isso. Não tem problema, não tem nada a ver. Estou colocando aqui para você entender isso.
O novo normal é a era pandemia. São 126 dias, né? Cidinho, até contei com você porque alguém profetizou que 133 dias vai acabar a pandemia. Eu acho que hoje são 126 ou 127. Mais ou menos isso. Quando der 133, a gente vai analisar se a pandemia vai acabar. Amém, irmãos? E aí vocês vão para a Bíblia. Se cumprir a verdade. Porque no meio pós-pandemia está acontecendo. Você pode tomar a ceia no meio do mato. Nós não entendemos assim. A ceia do Senhor, comunhão com os irmãos. Se eu mudar, irmãos, é porque a Bíblia mudou. Se a Bíblia não mudar, eu não vou mudar. Eu quero ir por esse caminho. Aí, o novo normal diz que o momento é de reconstruir, reinventar. É um movimento diferente. E as mudanças estão nos ameaçando. É você interagir com o mundo, deixar o mundo entrar dentro da igreja. E é isso. Eu estou falando de moralidade, mas é só porque eu entrei nesse meio, porque tem muitas pessoas ficando em casas e com a vida imoral, pecando e dizendo não vou à igreja porque eu estou com medo, está morrendo no pecado. Davi deveria ficar em casa, irmãos. Nosso Deus. Davi deveria ficar em casa ou ir trabalhar. Davi deveria estar na guerra e não foi. E ele ficou em casa. Vou contar a história de Davi rapidamente, porque eu já tenho que orar para a gente terminar o culto. Eu nem comecei a pregar. E é assim que funciona. Eu estou no novo normal, eu tenho que fazer isso mesmo. Tem que adaptar. O pecado também é mais rápido, a gente tem que adaptar também. Tem que fazer muitas coisas. Davi está agora na sua casa, no decorrer de um ano, ele tinha que ir para a guerra e ele não foi. E um dia Davi dormindo gostoso, aquela noite gostosa, eu acho que ele não dormiu com a esposa, várias esposas que ele tinha, acordou maluco, tomou um banho, e naquele dia ele saiu na sua varanda, e ele saiu andando na varanda. Sabe aquele dia gostoso que vai, Jesus, vai nascer alguma coisa, o sol vai nascer. Davi então chegou, e quando ele olhou na janela, assim, que ele estava no pátio dele, que ele olhou assim, ele viu uma mulher. Tique e toque. Vamos lá, fala comigo assim, tique, vamos falar junto? Tique e toque. Amém, só para a gente entender aqui. Quando Davi olhou no tique-toque, numa janela, e tique-toque, um Windows quer dizer janela. Davi então olhou pela janela, e de repente ele viu uma mulher. A Bíblia fala assim que aquela mulher era muito bonita. Ué, mas era para ser bonita mesmo? Davi olhou aquela mulher formosa. Ele viu. Mas ele não só viu, ele não passou só uma vez. Aí ele foi tique e toque, e foi vendo até que aquilo entrou na sua. Porque o pecado começa na mente. O que ele fez? O pecado veio, e ele cheirou o pecado. Como eu estou olhando para minha esposa, com esse desejo que eu estou aqui, desejo de dar um abraço nela. Olho de tandera. E Davi olhou para aquela mulher, e a Bíblia diz que ele desejou-a, e ele então mandou os seus empregados lá, aquele que ele mais confiava, tinha que ser aquele mais confiável, que não ia dedar ele. Aí ele falou o seguinte, vai lá e procura saber quem é. Quem é? É Betseba, ou Batseba. Quem é ela? É a mulher do soldado Urias. Você está brincando, uma mulher daquela ser mulher de um soldado? Onde é que eu estava que eu não vi antes dele? Manda chamar ela. E não é que ela foi? Por que ela foi? Será que ela também não estava olhando pela janela do tique e toque? E também viu Davi, ou conhecia, porque a Bíblia diz que ela foi. Chegando lá, conversaram os dois. Quem você é? Eu sou aqui mulher de fulano de tal. Então beleza. Irmãos, a conversa foi conversa de mulher com homem. E ela teve tempo de pensar, de não ir. Ela teve tempo de falar não para ele. Ou dizem que palavra de rei tem que se cumprir. Para o homem fiel, uma mulher fiel, é melhor a morte do que sair fora do seu caráter, da sua integridade, se vender. Porque no novo normal você pode se vender. Você pode dar o jeitinho de Davi, o jeitinho brasileiro. E a Bíblia diz que Davi então chamou-a e depois trouxe ela, deitou-se com ela
E eles tiveram ali uma noite abençoada. Porque o pecado você planeja, né? O pecado é planejado. Planejou o pecado direitinho, né? Assim, assado. Uma cama bonita. Foi tudo muito bonito, irmãos. Veja bem, o negócio foi muito bem planejado. A mulher não ia deitar com qualquer um. Era com o rei Davi. Beleza. Ela voltou para casa. Davi ficou vivendo uma vida tranquila. Davi continuou indo à igreja. Davi continuou cantando. Só que Davi já cantava, a alegria já não entrava no coração dele. Davi começou a tocar, porque ele era um tangedor também. A Bíblia diz que quando ele tocava, o demônio fugia da vida de Saul. Davi já não conseguia mais tocar. Davi já não conseguia mais contribuir na igreja. Davi já não conseguia mais fazer as coisas de Deus. Mas ele achou que estava tudo tranquilo. Estava tudo normal, porque agora normal é novo. O novo é normal. Eu posso ir à igreja, fazer o que eu quiser, porque ninguém verá. Mas um dia aquela mulher, porque a gravidez ela não fica só no primeiro dia, a barriga continua crescendo. Até os 9 meses ali vai crescendo. A barriguinha dela começou a crescer. E ela então manda um recado para o senhor Davi. Senhor Davi, está escrito aqui que a mulher tal está grávida. Como o marido dela está trabalhando, não está vindo em casa, a mulher, esse filho é seu. Davi então deve ter chamado a mulher, Batseba, conversou com ela, o que nós vamos fazer agora? E agora, gente? O que será? O que será? E Davi então vai se cogitar. Chama o Urias, traz Urias para casa. Está tudo escrito aí, viu, no capítulo 11. E depois nós vamos continuar essa história. Segundo episódio, né? Porque Davi então mandou chamar Urias. Um soldado, um ralezinho talvez. Davi disse, vai dormir aqui em casa hoje? Não, você vai dormir com a sua mulher. Vá para sua casa. Durma com sua mulher hoje, toma um banho gostoso, está nesse tempão todo aí sem sua mulher, soltando o vento, venta pelo nariz. Sua mulher também está em casa tanto tempo, deve estar louca com você, vai para casa. Deu para ele uns vinhos, ele tomou, ficou meio bacana. Diz a Bíblia que ele deitou ali e não foi para casa. Davi então fica sabendo que ele não foi para casa. A mulher deve ter dito para ele, meu marido não veio para casa não deu certo. Davi, o que nós vamos fazer? Davi então planeja mais uma coisa. Vou trazer ele aqui para minha casa. Vou dar um jantarzinho para ele. E ajeitou tudo. Davi fez. E Urias não foi para casa. Deu ruim. Urias não caiu na artimanha de Davi. Ele não caiu na armadilha de Davi. Mas ele diz, Batseba, o que nós vamos fazer? A barriga está crescendo, o povo vai começar a ver. Davi não tinha outra opção. Então ele diz, vou matar Urias. Mas eu não posso matar. Mas vou dar um jeitinho hebreu. Não é jeitinho brasileiro, porque os brasileiros falam mal da gente, mas é jeitinho hebreu. Faz o seguinte, vou escrever uma carta e mandar para Joabe. Joabe até aqui é um homem de confiança. E mandou uma carta escrita. Joabe. Primeiro ele chamou Urias. Falou, Urias, vem cá. Eu quero que você volte lá para Joabe. Eu vou escrever aqui uma carta e você vai entregar para ele. Escreveu tudo direitinho. Toma aqui, Joabe. Você, toma aqui a carta. Ô, Urias, entrega para gente. Às vezes a gente troca aqui, o pessoal fala mal da gente. Urias, entrega para Joabe lá. O que estava escrito na carta, irmãos? Exatamente assim. Joabe pega Urias e coloca na frente, onde que o poder de fogo é mais pesado, e coloca ele sozinho. Covardia. O pecado leva as pessoas à covardia. Coloca ele sozinho lá, para ele morrer. E assim, Urias levou a sua própria sentença, escrita pelo rei Davi, um homem segundo o coração de Deus. Entregou nas mãos de Joabe, e Joabe agora vê Urias morto. E a Bíblia diz então
que Joabe agora manda também um escrito para Davi. Davi, está feito o serviço. E ele conta a historinha. Se Davi achar ruim com você, querido, você diz assim, assim, assado. Uma mulher que matou alguém assim, que ficou na frente do muro. Se ele ficar nervoso. Só que Davi não ia ficar nervoso nada, só ia fingir. A história continua, irmãos. A história continua. Nesse novo normal. E aí chega no... Passa-se o luto. Davi vai e chama a mulher para casa. E vai fazê-la de mulher. Agora é minha mulher. Só esperou passar o luto. Nos versículos aí, 25 e 26, a Bíblia vai dizer que isso pareceu mal aos olhos do Senhor. E Davi continuou como se tivesse tudo muito bom. E Deus manda um profeta chamado Natã. E quando Natã chega, Natã conta uma história. Depois você lê o capítulo 12. Natã conta uma história para Davi, dizendo assim, um homem pobre. Existia um homem pobre e um homem rico. O homem rico tinha tudo do bom e do melhor. Mas chegou um vendedor na sua casa. E ele então pegou a sua cordeirinha. Era só uma, que dormia com seu dono, como se fosse a sua filha no seu colo. E ele a matou-se e deu para o outro. E o versículo 5 do capítulo 12 da Bíblia, que Davi ficou furioso. Me dá mais 5 minutinhos que eu encerro aqui e nós vamos para casa. Davi ficou furioso. Porque o pecador, quando você mostra o pecado dele, ele fica furioso, querendo se auto-justificar. E Davi ficou furioso e disse assim, esse homem tem que morrer. Isso é jogar, né? Sempre assim, a pedra que eu disse para você, quem tem telhado de vidro não pode jogar a pedra no quintal do outro. Davi então diz, esse homem tem que morrer. Porque a pimenta no olho do outro é colírio. Esse homem tem que morrer, ficou furioso. E aí... O capítulo 12, versículo 5, né? O furor de Davi. Tão certo como vive o Senhor, esse homem tem que morrer. E vai ter que quadruplicar, pagar mais. Né? Porque a Bíblia diz que você tem que pagar o dobro. Aí o versículo 7 diz assim. Então Davi diz... Davi depois falou, tem que restituir tudo para esse homem. E aí... Esse homem deve ser morto. Então... Natã diz assim para Davi, Davi, tu és esse homem. Tu és esse homem. A história vai longe, né, irmãos? Porque não é só a história que está aqui contando para nós. Poderia ficar com vocês aqui até a noite toda para a gente falar sobre esse assunto. Ele diz, tu és esse homem. Versículo 7. Deus de Israel. Para dizer para você, que eu falei com vocês que ia lembrar vocês. Tem coisas que nós devemos esquecer e tem coisas que nós devemos lembrar. Deus vai dizer para Davi assim, Davi, eu te dei tudo. Mulheres, casas, eu te ungi como rei. Lembra quem você era? De onde eu te tirei? Você era menosprezado pelos seus parentes, até pelos próprios pais. Eu te dei vitória contra o rei Saul, eu te livrei de tudo isso. E se você precisasse de mais, eu não te daria? Davi, por que você fez isso? Depois das consequências você verá que a família de Davi foi toda destruída. Mas um pecado que Davi cometeu, o primeiro pecado, que também está na conta dos pecados do povo de Israel, é cobiça. A cobiça é querer aquilo que não é que é dos outros. Eu nem preciso, mas o olho é tão gordo que eu quero o que é do outro. E o pecado da cobiça, que tirou o povo de Israel de entrar na terra de Canaã, levou Davi também a ter o pecado da imoralidade. E o pecado da imoralidade, exatamente, não valorizar as mulheres que ele tinha em casa. Um dos pecados que Davi cometeu, cobiça e imoralidade, que impediu o povo de Israel
de entrar na terra de Canaã e que levou ao desprezo. E a Bíblia vai dizer assim: Davi só cometeu esse pecado porque ele desobedeceu e ele menosprezou o Senhor. O povo de Israel também menosprezou o Senhor e a sua palavra. O povo de Israel também cobiçou e eles também entraram no pecado da imoralidade. E Davi cometeu a mesma coisa. Mas Davi fez uma oração que eu queria que a gente fizesse aqui nesta noite, ainda como introdução de um sermão, para a gente poder orar. O que você tem, Davi, eu não poderia te dar muito mais se você pedisse? Você está satisfeito com a mulher que você tem? Você está satisfeito com aquilo que Deus te deu? Com a casa, com os estudos, com o dinheiro que Deus te deu? Você está satisfeito? Porque se você não estiver satisfeito, se a insatisfação estiver entrando na sua casa, pode ter certeza que o pecado da cobiça está lá e outros mais vão entrar. É o descontentamento com aquilo que Deus tem nos dado. E se você está descontente, cuidado. Abra sua Bíblia rapidamente aí no Salmos 51. O Salmo 73 tem uma coisa interessante, que ele diz assim: quando eu estava olhando para as coisas dos outros, eu quase escorreguei. Salmo 51 é a oração de Davi. A oração que eu disse para vocês que nós vamos fazer para a gente orar pelo Brasil, por nossas casas, orar por nós mesmos, pelos nossos filhos. E a Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Eu quero ler o versículo 1, 2 e 3. E depois ler outros. Diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado. Pois conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Nós também somos frágeis, e o nosso pecado também está sempre diante de nós. É por isso que nós não podemos jogar pedra nos outros, mas ter um amigo como Natan, que fala a verdade, que aponta o dedo, que não passa as mãos na cabeça. Se TikTok está te perturbando, nós temos que tirar ele de lá. E ele diz: o meu pecado está sempre diante de mim. Versículo 7, ele diz: purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo de alegria, para que exultem os meus ossos que tu esmagastes. Não tem mais alegria porque está em pecado, querido. Esconde o teu rosto de mim, ele diz, dos meus pecados, e apaga as minhas transgressões. E Davi vai fazer essa oração porque ele precisava. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Um espírito inabalável, que não fica tic-toc o tempo todo, igual um relógio. Cria em mim, ó Deus, um espírito inabalável. Caráter, vem de dentro. Integridade. Não repulses de mim a tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. E restitui-me a alegria da salvação, e sustenta-me com o espírito voluntário. Versículo 15. Abre os meus lábios, Senhor, e a minha boca manifestará os teus louvores. Esta aqui é a oração de Davi, irmãos. Esta é a oração de Davi, a oração que eu gostaria que nós fizéssemos hoje. A recomendação que eu tenho para você, que nós vamos orar, é: como livrar desses pecados? Fugir como José do Egito fugiu. O irmão do TikTok, que ele fez? Desinstalou. Está perturbando você, querido? Desinstala. Desligue. O irmão era um crente, é um pastor. Se TikTok está perturbando, então ele fez como José do Egito, fugiu. A tentação da imoralidade sexual é muito perigosa. A Bíblia diz em 1 Carta aos Coríntios 6,18: fuja da prostituição. Investe em outras coisas. Se o elo da corrente está fraco,
troque-o, porque ele vai quebrar. A área que Davi era frágil, nós também somos. Resista o pecado e ele vai fugir de você. Foque em Deus. João 8,32 diz: conheça a verdade, ela vai te libertar. Eu só estou deixando esse exemplo do TikTok e de Davi, como tantos outros. Se está te perturbando, se está cheirando fumaça lá na sua casa do pecado, arranque ele hoje, porque ele pode te impedir de entrar em Canaã. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. E se você não é casado e o pecado também está cheirando na sua vida, o conselho é: homem, deixe seu pai e a sua mãe e une-se à mulher e tornam-se dois, uma só carne. Se é preciso casar, case, porque a Bíblia diz que é melhor casar-se de que abrasar-se. Decida não se contaminar com o pecado. Se for preciso, desinstale. A sua namorada está fazendo você pecar, senta com ela. Se ela não quiser aceitar Jesus, largue-a. Se o seu namorado não quer também, largue-o. Mas resista ao pecado, em nome de Jesus. Eu queria que você, mesmo você não está vivendo essa vida de pecado que eu estou falando, eu estou aqui só para te ensinar, despertar você nesses dias. Ore para alguém que você conheça. Se você está em pecado, procure alguém de confiança, como Natan. Cuidado com quem você procura. Procure alguém de confiança. Se tem algum TikTok na sua mão, então você pode chegar para alguém e dizer assim: meu amigo, eu tenho um TikTok que está me perturbando aqui. Se seu amigo falar assim, não tem problema, cai fora dele. Cuidado, meus irmãos, que tem não. Que isso, continua aí, o negócio é bom. Procure alguém para te ajudar. Amém, irmãos? Se você é um crente, está passando por um problema difícil nessa área, que você pegou com as suas próprias mãos, procure alguém para te ajudar. Então nós vamos orar hoje por 3, 4 coisas. Primeiro, por nós, nossa família. Quem tem filho, ore pelos seus filhos, pela igreja e pelo Brasil, para que Deus nos perdoa e que Ele nos ajude a vencer o pecado da cobiça e da imoralidade. E quem esteve de manhã aqui, o pecado da murmuração, a gente tentar vencer isso em nome de Jesus. Nós somos frágeis e nós vamos só dele para nos ajudar. Amém? Ore aí, faça sua oração enquanto o pessoal canta aqui, tá bom? Pai nosso que estás no céu, santificado é teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. O teu reino venha, na terra como nos céus. O teu reino vem. Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como nos
poder é tua, é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, é tua, é a glória para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, é tua, é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, é tua, é a glória para sempre. Amém. Pois teu é o reino, teu é o poder, é tua, é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, é tua, é a glória para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Ó Deus, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, Pai. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, Pai, mas livra-nos do mal, Pai. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Você pode dizer isso? Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Ó Deus, nós somos gratos, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor fez aqui nessa noite, Pai. Ó Deus, o pão vivo do Senhor que nos alimenta, que alimenta a nossa alma, que alimenta o nosso espírito, Pai. Ó Deus, que a tua igreja venha voltar fortalecida para casa, Pai. Que esses dias de luta nós venhamos estar fortes, ó Deus, firmes, com a nossa fé, nossa esperança inabalável, Senhor. Em nome de Jesus, não deixa a tua igreja fraquejar, Pai. Mas, ó Deus, restaura, Deus, as forças da tua igreja esses dias, em nome de Jesus. Nos proteja de todo mal, Pai. Ó Deus, físico e espiritual. Ó Deus, por mais que o mal físico tenha matado a nossa carne, ó Deus, nós sabemos que nós temos vida eterna e o nosso espírito, o diabo, não pode matar, Pai. Em nome de Jesus, nós cremos nisso. Em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Recebe? Amém? Levante as suas mãos para os céus. Quarta-feira nós vamos estar aqui para a gente santificar as nossas vidas mais ainda, para a gente tomar a ceia do Senhor no domingo pela manhã e à noite. Amém, irmãos? Deus abençoe a sua vida muito. Deus, muito obrigado, Pai, por cada vida que aqui está. Que o Senhor nos santifique, Deus, nos santifique cada dia mais, nos purifica com o sangue do Cordeiro, meu Pai, em nome de Jesus. Eu sei que o Senhor não vem remendar nada, Pai, só dá novo, dê coração novo para o teu povo. Alegria, Deus, em nome de Jesus, que a alegria do Senhor seja restaurada, a santidade do Senhor seja restaurada, Deus, na vida de cada um de nós, em nome de Jesus, meu Pai. Unge os nossos olhos com santidade, unge as nossas mãos com santidade, Senhor, os nossos ouvidos, Pai, em nome de Jesus. Nós temos uma semana santificada no Senhor, que a nossa casa seja santificada, nossos filhos, esposas e esposos, amigos e amigas, nosso Brasil, Pai, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e
que as doces consolações do Santo Espírito de Deus esteja sobre as nossas vidas aqui presente, o povo na sua casa, cada um na sua casa, e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, os nossos missionários, que receba a proteção de Deus, não só hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. E que Deus te abençoe, não só hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém?